Aí galera do quarto período, tudo bem com vocês? Aqui o professor Jonathan, trazendo mais uma aula de logística e administração de materiais para vocês. A primeira aula desse bimestre, na verdade, né? Porque na aula passada foi feriado, eu fiz apenas a revisão da prova com vocês. E o assunto que nós vamos trazer hoje é um fechamento dos últimos indicadores de estoque que nós vimos no primeiro bimestre, que nós vimos inventário físico, né? Acurácia, nível de serviço, nível de atendimento, giro, cobertura, e agora nós vamos dar uma olhada na classificação ABC, que é uma forma de se gerenciar estoques. Antes de entrar no assunto, quero lembrar vocês que meus vídeos estão sendo disponibilizados no YouTube, tá certo? Esse é o meu canal no YouTube, aqui tem vídeo de administração da produção, tem vídeo de logística e tem vídeo de teorias da administração. Se vocês quiserem revisar algum conteúdo, vocês podem ver aqui, mas os vídeos de vocês também estarão aqui. E eu vou passar o link desses vídeos para vocês lá no Classroom e no WhatsApp. Ok, gente? Então, sem mais delongas, eu tenho pouco tempo, meu pessoal está circulando aqui pela casa, é complicado, estou fugindo do povo. Vamos direto ao assunto. Hoje nós vamos falar, então, ainda sobre análise de indicadores de estoques, o último item, né? Nós vimos lá, inventário físico, que era periódico ou rotativo. 2, acurácia, que é a diferença entre os controles de estoque e o que efetivamente foi levantado no inventário. O nível de serviço, o nível de atendimento, que é um indicador de quão eficaz é o estoque para atender as requisições atendidas, feitas. Tá? O giro e a cobertura, que nós já tínhamos visto lá aqueles exercícios para cálculo de giro e cobertura. O último é a classificação ABC. O que é a classificação ABC? Vamos lá. Deixa eu ver se dá para deixar maior aqui. O que é a classificação ABC? A maioria dos estoques possui uma grande variedade de SKUs. O que é o SKU? É o Stock Keeping Unit, ou seja, uma unidade de manutenção de estoque. Né? Está lá no sistema geralmente disposto de ordem alfabética, tem o nome, tem o código e tem a quantidade estocada. Então, tem um erro aqui, é variedade. Então a maioria dos estoques não tem lá poucos itens, né? Eles têm muitos itens. Imagine uma loja de material de construção, uma autopeças, é uma variedade bastante grande de itens, ou tecnicamente chamamos de SKU, que precisam ser classificados para serem gerenciados. Não pode tratar todos eles de forma igual. Alguns são mais importantes, outros são menos importantes. Alguns têm mais giro, mais circulação dentro do estoque, outros menos. Alguns representam maior ganho em vendas, né, para a empresa, outros menos. Então tem que ter uma forma de você gerenciar isso. E a forma mais comum, mais utilizada é a classificação ABC, que busca identificar quais são os SKUs ou os itens mais relevantes de um estoque segundo algum critério que você possa estabelecer. A classificação ABC não é usada só para estoques, nós estamos aqui enquadrando ela na questão dos estoques. A classificação ABC pode ser usada, por exemplo, para classificar clientes, né, os clientes classe A, classe B, classe C, exatamente dessa forma que vocês estão pensando mesmo. O que é classe A é mais importante, o que é classe B é intermediário e o que é classe C é de menos importância. Observem esse esquema que tem aqui do lado da minha cabeça. Os itens que serão classe A, ou assim como eu falei no caso de marketing, os clientes classe A, são os de maior importância. Os itens da curva que estão classificados como os itens B são de importância intermediária e os C de menor importância. Como é que nós determinamos quais são os itens classe A, quais são os itens classe B e quais são os itens classe C? Bom, a leitura da classificação ABC não raro aparece dessa forma aí, por meio desse gráfico. Nesse gráfico nós temos aqui a famosa curva ABC. Sempre essa classificação vai se mostrar em uma forma de curva, onde nós temos no eixo vertical o percentual acumulado do valor de uso, conforme o critério que você escolher, já vocês vão entender isso melhor. Tá? E na horizontal nós temos os itens. Né? Quais são os itens aqui de 0 a 20? Nós temos os itens classe A, de 20 a X, que eu não sei quanto que é, nós temos itens classe B e assim por diante. Os itens classe C com uma região maior aqui de itens, mas porém com menor relevância percentual. Normalmente é colocado dessa forma. Né? Aqui uma quantidade pequena de itens são os itens mais importantes. Na região média aqui nós temos
uma quantidade mediana de itens que vai ter lá a importância média também. E na região C nós vamos ter uma quantidade enorme de itens que vão ter menos importância. É assim que funciona. A classificação ABC obedece ao princípio de Pareto, que era um matemático italiano, né, que enunciou lá o princípio, a lógica do 80-20. O que é isso? Vocês já devem ter visto isso ou em qualidade ou mesmo em estatística. Pareto dizia que 20% do esforço é responsável por 80% dos resultados. Ou, quando nós usamos em qualidade para fazer análise de Pareto, Ishikawa, análise de resolução, método avançado de resolução de problemas, né, o famoso MASP, nós temos lá que procurar os 20% das causas para resolver 80% do problema, certo? Então a classificação ABC ela respeita essa lógica, isso é feito de forma estatística, uma coisa que vocês já viram provavelmente em estatística chamada análise vertical, onde nós temos lá os itens A que correspondem a mais ou menos, né, isso não é exato, mas mais ou menos 20% do teu estoque, que correspondem ao maior ganho, ou maior volume de vendas, ou a maior movimentação do estoque dessa empresa. Então, o 20% do esforço concentrado em poucos itens que representam 80% dos resultados. Se vocês pegarem, por exemplo, um estoque de material de construção, vocês vão encontrar lá 2.000, 3.000, 4.000 itens, né? E vocês vão ver lá que 20% desses 2.000 itens, que correspondem lá aos materiais mais utilizados, areia, cimento, telha, tijolo, cal, os materiais básicos, eles representam quase 80% do ganho da empresa, da movimentação do estoque. É o caso que eu estou dando aqui como exemplo para vocês. Por que é interessante a gente entender essa classificação? Depois eu vou deixar um outro vídeo lá, tá? Eu estou fazendo meu vídeo aqui para explicar para vocês, mas eu tenho umas videoaulas já prontas na internet também, se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem ver uma opinião diferente, eu tenho um outro vídeo lá que eu vou deixar para vocês lá no Classroom, que pode complementar, se vocês tiverem dúvida, né? Mais uns textos também sobre esse assunto. Esse é o último indicador de estoque que a gente verifica numa empresa, né? Ainda resultado final aí da matéria do primeiro bimestre, para vocês verem como esses estoques são controlados. Muitas empresas têm no próprio sistema de controle de estoque uma emissão automática desta classificação ABC, dessa curva ABC, né? E muitas pessoas não sabem interpretar esse gráfico, não sabem entender o que ele significa. Então, eu vou ensinar aqui vocês como realizar essa curva ABC, como fazer o cálculo da curva ABC e também, claro, saber interpretar saber analisar, né, essa classificação. Então, quais são os critérios para a classificação de uma curva ABC? Os critérios podem ser vários, né? Pode ser o valor de vendas, o valor consumido de estoque no período, ou a quantidade de movimentação no armazém. Ele pode ser, os critérios somos nós que escolhemos. Em geral, trata-se do valor consumido ou do valor de vendas, né? Em geral é isso que é utilizado como critério. Tá? E como a gente realiza, ou para que a gente faz a classificação ABC? Qual a aplicação da classificação ABC? Se vocês lembram das primeiras aulas que eu passei para vocês, nós temos lá inventário físico, né, como sendo o primeiro indicador de estoque. Ele pode ser rotativo ou ele pode ser periódico, né, a famosa revisão de estoque, para ver como é que estão os itens em estoque. O inventário periódico é aquele realizado de 6 em 6 meses ou em um ano, até para efeitos fiscais. E o inventário rotativo, aquele onde constantemente ou permanentemente os itens de estoques são contados, são revisados. Num estoque tem lá 2.000, 3.000, 4.000 itens, como eu falei. Como é que a gente faz para escolher quais são os itens mais importantes que precisam ser revisados com mais atenção ou mais frequentemente? Por meio da classificação ABC. Se você tem uma classificação que te indica quais os itens mais relevantes, você pode adotar um critério como esse que aparece aqui no rodapé dessa página, né? Então, assim, quais são as aplicações da classificação ABC? Por exemplo, o inventário rotativo. O inventário rotativo é aquele inventário onde se conta permanentemente os estoques. Como é que você vai contar permanentemente, fazer uma revisão rotativa de 5.000 itens, por exemplo? Você não pode fazer isso. Vai ter que direcionar muitos recursos, muitas pessoas para isso.
Então, um critério, por exemplo, é adotar isso que diz aí no rodapé, né, do slide. Contar a cada 3 meses 100% dos itens classe A, que são os mais importantes, 50% dos itens classe B e 5% dos itens classe C, que são a maioria dos itens de estoque, são os 80%, fazem parte dos 80%, e que não são tão relevantes em termos de ganho, né? Então é uma forma de se aplicar a classificação ABC. Ou, por exemplo, na hora de posicionar os itens no estoque, os itens com maior giro, se o critério for movimentação de estoque, os itens com maior movimentação devem ficar armazenados mais próximos à área de embarque e desembarque, para que você não tenha que tirar outros itens que são menos movimentados da frente, né? Seriam os itens classe A. E os itens classe C podem ficar no fundão do depósito, do armazém, porque eles são menos movimentados. Mas para isso é preciso que você classifique-os. Tá certo? Então, dito isso, vamos para a classificação ABC propriamente dita. Normalmente eu faço isso manualmente no quadro, mas diante das atuais condições, eu vou fazer utilizando o Excel, né? Até porque é mais fácil, supondo que vocês aprenderam Excel lá em tecnologia da informação, né? O Excel é muito mais fácil. Para você fazer manualmente uma classificação ABC de 10, 15 itens, ainda vai. Agora, passou disso, fica muito pesado. Então, vamos usar o Excel aqui para fazer isso. Para isso, eu criei um método de 5 passos, que eu vou explicar aqui para vocês. Vamos lá de onde nós paramos. Os passos para construir uma classificação ABC. Se vocês conseguirem entender tudo que eu falei até agora, nós estamos falando dos passos que eu criei aqui para ajudá-los a construir uma curva ABC. Como eu falei, eu vou fazer isso através do Excel. Então nós começamos multiplicando o consumo pelo custo unitário, se o critério que nós vamos adotar é o valor total utilizado. Geralmente é o valor total utilizado, para a gente saber o que significa em termos de valores monetários em determinados períodos, cada item de estoque movimentado, né? Depois, nós vamos ordenar os itens em ordem decrescente de valor total, ou seja, o valor encontrado nessa primeira etapa vai ser o que vai fazer a ordenação do maior para o menor, que normalmente as SKUs são apresentados pelos relatórios empresariais em ordem alfabética ou em ordem de código, né? Nunca em ordem decrescente do valor total movimentado. Terceiro, nós encontraremos os percentuais individuais acumulados em relação ao valor total movimentado por todas os itens de estoque. O que nós chamamos de análise vertical, que provavelmente vocês já fizeram lá na disciplina de estatística, né? E que nós vamos utilizar esse conhecimento agora aqui na prática para poder realizar a classificação ABC e entender aí quais são os itens mais relevantes do estoque. Depois definiremos os critérios de corte e classificação, onde cada item vai se enquadrar nos itens A, B ou C, e montaremos o gráfico, a curva que eu já mostrei para vocês, um pouco diferente no Excel, mas que funciona da mesma forma, para que a gente possa graficamente entender como estão dispostos esses itens nessas categorias. Então, falando assim parece meio difícil, talvez aqui na prática, né, vocês já possam entender. Eu vou então aqui utilizar como base esta tabela aqui. O que é isso aqui, gente? E aqui eu tenho os itens de estoque. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 itens. Temos 15 itens de estoque. Claro, nós vamos usar, como eu já falei, vamos usar o Excel, que é mais fácil. 15 itens dá para fazer na mão, mas acima disso já fica difícil, tá? Normalmente nós vamos trabalhar com um universo aí com mais de 1000 itens. São os estoques normais aí das empresas, né? Então, aqui eu vou fazer um exemplo rápido para vocês, mostrando como montar essa classificação. Temos aqui os itens na primeira coluna. Esses números aqui não significam nada calculável, é só um código, podia ser aqui parafuso, prego, né, o nome do item, mas é só um código para identificar o item. Aqui nós temos o consumo por unidades ano, tá? Num período de um ano, quantas unidades desses itens aqui foram consumidas nesse período do estoque. E aqui o valor unitário de cada uma delas, tá? Então, o que nós temos que fazer? Voltando aqui na nossa tabela anterior, multiplicar o consumo pelo custo unitário. Para fazer isso, deixa eu já acessar a nossa planilha do Excel aqui. Eu já tenho uma planilha aberta aqui, ó, aqui está.
eu vou transportar essa tabela aqui para o Excel. Vamos lá. Eu pego aqui e já vamos colocar aqui, ó. Já está transportado, só vou dar uma organizada aqui para deixar mais bonitinho. O item tá aí, ó. Já criamos uma tabelinha aqui que mostra mais ou menos a mesma coisa que a nossa tabela aqui no slide, só que um pouquinho mais compactada aqui, né? Eu vou dar uma espichada nela aqui, uma espichada nela aqui e aqui também. Muito bem, aí está o nosso estoque. Só um minuto. Então, assim, vamos seguir os passos aqui para tentar resolver isso daí, né? Para a gente chegar à nossa classificação. Primeira etapa, nós vamos multiplicar o consumo pelo custo unitário. O consumo, então, seria aqui, eu vou criar uma nova coluna aqui e vamos chamar de valor total. Valor total, certo? Valor total. Então aqui nós vamos fazer a multiplicação do consumo, da quantidade que foi consumida, pelo valor unitário desse item. E teremos aqui o valor em reais total consumido. Isso aqui também é em reais, vamos colocar aqui, tá? E aquilo ali é consumo. Então nós temos aqui o item 1010, por exemplo, ele representou um valor total de R$ 1.057,50. Estendendo essa mesma conta a todos os itens, nós temos aqui os valores de cada um deles. Ó. O item 1020, 10.000, o item 1030, 24.651 e assim por diante. Então nós já temos o valor total destes itens, tá? Vamos ordenar agora, segundo passo, ordenar os itens em ordem decrescente de valor. Para fazer a ordenação dos itens em ordem decrescente, numa situação manual, o que nós faríamos? Nós construiríamos outra tabela e começaríamos a ordenar os itens do maior para o menor. Por exemplo, o maior é esse aqui, ó, o 1030, 24.650. Não, minto. É o 2035, ó, 29.520. Esse é o item que representa o maior valor total movimentado, né? Então esse teria que vir primeiro, daí depois viria o 1030 e assim por diante. Eu montaria a tabela do item com maior valor para menor valor. Mas como nós estamos trabalhando com Excel, nós podemos vir aqui em dados, classificar, selecionamos a planilha toda, como vocês viram ali, dados classificar, né, em valor total, valores do maior para o menor. E aí temos, ó, o item 35 lá em cima, o item 24, você pode ver que ele reordenou os itens aqui do maior para o menor, certo? Positivo, então nós já temos esse passo cumprido. Próximo passo, encontrar percentuais individuais e acumulados em relação ao valor total dos SKUs. O valor total dos itens de estoque, tá? O valor total movimentado, se a gente pegar esse período que aqui a gente fala em um ano, é a soma dos valores totais movimentados por cada um deles, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ver quanto que foi movimentado ao todo, aqui, ó, eu fiz uma soma aqui, ao todo foi movimentado R$ 107.982. Como nós vamos fazer uma análise vertical, nós vamos determinar os percentuais e os percentuais acumulados por item. Aqui. Deixa eu mudar aqui o texto. Percentual acumulado. Tá certo? Muito bem. Percentual e percentual acumulado. Como é que eu determino esse percentual aqui? Bom, 100% do que foi movimentado em estoque está aqui, ó. 100% do que foi movimentado em estoque é 107.982. Isso é regra de 3, né, gente? Quanto por cento de 107.982 é o item 2035? É o 29.590, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma fórmula aqui que pega esse valor, 29.590, e dividir por 107.982.
982. Eu vou ter lá um valor de 27, 0, seguinte decimal, 0,2732. Mas na regra de 3 eu teria que multiplicar por 100. No Excel não preciso multiplicar por 100, eu só venho aqui e transformo isso em valor percentual, acrescento duas casas depois da vírgula e tenho o resultado que eu quero. O que significa isso? Significa que o item 2035 corresponde a 27,34% desse valor total aqui movimentado no estoque. É isso que ele representa. Tá? Como eu estou em ordem decrescente, esse é o maior valor, é o item que representa mais. Tá? Depois, esse outro item aqui, ó, o 1034, mesma coisa. Eu vou pegar esse valor aqui, dividir por esse valor aqui, e nós teremos um valor lá em decimal, que depois eu vou transformar em percentual e acrescentar duas casas depois da vírgula. O item 1030 ele representa 22,83% do que foi movimentado nesse estoque. Tá certo? Pois bem, vamos facilitar essa conta. Eu vou puxar só aqui, ó, se eu simplesmente replicar essa conta aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque se vocês olharem aqui, ele está multiplicando. Esse aqui está multiplicando por 107,982. Esse segundo aqui, ele está multiplicando por um valor que não existe aqui. Então eu vou travar a célula, se vocês lembram lá, né? A célula E18, ela sempre vai multiplicar, não, perdão, dividir todas elas. Então eu vou pôr o cursor aqui em cima, vou apertar F4 e essa célula ficará travada. Se vocês olharem aqui, ó, tem os sinaizinhos de cifrão ali, ele vai sempre dividir por esse mesmo valor. Então eu vou puxar aqui, tá? E eu tenho os valores todos até o fim lá. Certo? 27,34, 27,83. Perceba que vai diminuindo aqui até chegar em 0,089. Já de cara, nós podemos perceber que os dois primeiros itens, o 2035 e o 1030, eles sozinhos representam a maior parte movimentada aqui no estoque. Né? O item sozinho, o 2035, ele é 27,34% que foi movimentado no estoque. O item 1030, 22,83%. Tá? Então isso nos leva ao percentual acumulado. O que é o percentual acumulado? Bom, o primeiro, a gente simplesmente repete o primeiro número aqui, ó, 27,34. O segundo valor aqui vai ser esse 27, esse aqui do 1030, né? Vai ser esse valor aqui do 1030 mais o valor anterior do acumulado. Tá? Então dá 50,17. O que significa isso? Significa que os dois primeiros itens, o 2035 e o 1030 juntos, eles representam 50% do valor total movimentado pelos estoques. O valor total desses estoques. E assim sucessivamente. Se a minha conta estiver certa, nós vamos ter que fechar em 100% lá embaixo. Fechou. Tá? Isso é o percentual acumulado. O primeiro item representa 27,34, o segundo item, que representa 22,83, junto com o primeiro item, representa 50,17, e assim sucessivamente, ó, acumulando 60, os três primeiros itens, até fechar em 100%. Então, voltando aqui aos passos, nós multiplicamos o consumo pelo custo unitário, ordenamos os itens em ordem decrescente, como eu fiz aqui, e agora nós fizemos os percentuais individuais em acumulados em relação ao total de SKUs. Então aí os percentuais, ó, até fechar em 100. O que significa isso? Significa que eu já tenho o acúmulo de representatividade aqui no topo dos itens mais importantes. Agora eu só vou determinar o que? Definir os critérios de corte e classificação. Os critérios de corte e classificação é dizer quanto de cada um desses itens vai ser A, quanto de cada um desses itens vai ser B e quanto de cada um desses itens vai ser C. Tá certo? Como é que eu faço isso? Existem vários critérios, não existe nenhum critério determinante e definitivo, mas vejam vocês aqui, ó, eu tomo por padrão normalmente fazer assim, ó, os itens A vão ser 20% dos itens. 20% dos itens. Por quê? Porque Pareto diz que em 20% do esforço estão 80% dos resultados. Então os 20% iniciais dos itens, eu vou ter eles como classe A.
os 30 subsequentes serão o B e os últimos serão os C. O que sobrar serão os C. 50% do meu estoque vai ser item C e 20% vai ser os itens A. Vamos lá. Eu tenho quantos itens aqui? 15 itens, certo? 15 itens. Deixa eu achar minha calculadora aqui. 15 itens. Agora, como eu falei aqui, ó, nós vamos pegar desses 15 itens, nós vamos determinar que os 20% iniciais deles serão os itens classe A. Ora, se 15 itens, de 15 itens nós vamos tirar 20%. 20% de 15 é quanto? Né? Então tem 15, 20%. São 3 itens. Então nós vamos pegar os 3 primeiros itens aqui, o 20, 35, o 10, 30 e o 10, 20, e vamos classificar eles aqui, deixa eu mudar a cor, como sendo os itens classe mesclar classe A, tá? Esses vão ser os meus itens classe A. Formatar a célula. Alinhamento no centro. Ok. Então, aí está. 20% dos itens de 15 seriam 3. É isso? 15, 20%. São 3 itens. Tá? Então, os 3 primeiros itens vão ser os itens classe A. Vejam só. Com 3 itens desse estoque, eu tenho 60% do valor total do estoque movimentado. Entenderam como a importância dos itens classe A aqui, nesse caso? Tá, ainda utilizando o mesmo critério. 30% dos itens seguintes serão os itens classe B. Tá? Os itens classe B. Então, se eu tenho 15, 30% de 15 são 4,5. Mas, professor, como é que eu vou fazer 4 ou 5 aqui? Tanto faz, gente. Você que escolhe. Esse critério não é determinante. O que nós temos que pensar é que nós temos que acumular o máximo de valor no mínimo de itens. O máximo de valor no mínimo de itens. Tá? Que é a lógica do Pareto. 20% dos itens responsáveis por 80% do resultado. Então nós temos aqui, ó, não deu 20,80, deu 20,60 aqui. Tá? Se alguém realmente quisesse que os itens classe A fossem responsáveis por 80%, nós podíamos estender a classe A até aqui, mais ou menos, ó, que aqui dá 80%. Ó. Mas aí nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. 6 de 15 já é quase a metade. Tá? O Pareto não é exato, tem que ser 20, 80 sempre. Mas aqui eu tenho uma lógica boa. Os 20% do meu estoque dá 60% do valor movimentado. Então eu uso sempre esse critério aqui, ó. 20% dos itens, 30% dos itens, 50% dos itens. Geralmente funciona bem, geralmente dá tranquilo. Aqui deu 20, 60, mas também tá bom, não tem problema. Então eu vou pegar, deu 4,5, eu vou pegar os 4 próximos itens aqui e vou classificar como sendo os itens classe B, tá? Eu vou pegar aqui. Mesclar. Peraí. Mesclar, e aqui vai ser o item classe B, tá certo? Ó. Então eu tenho aqui 20, 30 e os demais, que vai dar 55% aqui embaixo. Todos esses restantes aqui eu vou chamar de classe C. Percebam que os classes C, eles correspondem a mais de 50% do meu estoque, tá? Agora está mais fácil de ver aqui, ó. Eles correspondem a mais de 50% do meu estoque, mas se for ver bem em termos de monetários, né, em termos de valor, o que ele movimentou? De 100 para 88, 12%. Mais da metade do meu estoque movimenta 12% dos valores desse estoque, desses 107.982. Em compensação, os 3 primeiros aqui, ó,
20% do estoque, só esses 3 primeiros itens movimentaram 60%. Essa é a lógica por detrás da classificação ABC. Na hora de eu realizar, por exemplo, uma revisão de estoques periódica, onde eu tenho que estar sempre contando lá os itens e tal, eu vou me concentrar nesses 3 primeiros itens aqui. Se eu controlar bem esses 3 primeiros itens, que correspondem a 20% do meu estoque, eu tenho na minha mão 60% do valor movimentado. Ok? Os outros, eu até mostrei aqui, né, um critério regular. Aqui, ó. Exemplo, inventário rotativo. Contar a cada 3 meses 100% dos itens classe A, 50% dos itens classe B e 5% dos itens classe C por amostragem a cada 3 meses. Por quê? Porque aqui está o que tem de mais importante no meu estoque. Tá? Depois eu vou deixar um outro vídeo lá para vocês. Vocês podem dar uma revisada e entender bem como fazer essa construção. A maioria dos sistemas de controle de estoque já fazem isso, mas não é todo mundo que sabe interpretar o que significa isso, né? Ou dar o devido uso a essa informação dentro da empresa. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma forma de realizar isso sem depender do sistema, usando Excel. Vocês podem pegar um relatório do sistema, relatório de estoque de um sistema, um inventário qualquer e fazer essa classificação, né? E enquadrar lá quais são os itens que são mais importantes, mais relevantes, segundo o critério escolhido. E, por fim, realizar facilmente aqui essa classificação ABC. Agora vamos ao gráfico. Deixa eu só dar uma pausa. Então, retornando aqui, gente, como é que a gente faz para construir a curva ABC? Se fosse por um processo manual, nós construiríamos um eixo vertical onde tivesse os percentuais acumulados e o eixo horizontal, né, o que passa embaixo, o eixo X, onde estariam os itens. Tá? Nesse caso aqui, com o Excel, nós vamos fazer seguir a mesma ordem, mas o gráfico fica um pouquinho diferente. Então vamos lá, gente, vamos fazer o gráfico, como ele ficaria no Excel, para mostrar para vocês. Vejam então que nós temos aqui a tabela feita, a classificação feita. Eu vou selecionar aqui as colunas do percentual e percentual acumulado e inserir um gráfico de linhas. Tá? Aqui o gráfico, ele mostra nessa curva maior aqui a curvatura ABC e nessa menor aqui a representatividade de cada item. Para melhorar a visualização, eu vou pegar a curva azul e alterar o tipo de gráfico. Vamos colocar um gráfico de colunas aqui. E aí está. Ó. O 1, 2, 3 aqui são os itens. Aqui eu não consegui colocar o rótulo aqui para vocês, mas o 1 aqui seria o 2035, o 2 aqui seria o 1030, o 3 aqui seria o 1020, que mostra a representatividade percentual de cada um dentro dessa curva. Vejam que o primeiro aqui, o 2035, ele representa 27% do valor movimentado no estoque, bate certinho, né? E essa curva ela começa bastante íngreme e vai atenuando lá em cima. Se nós tivéssemos que demonstrar como essa curva ficaria a separação do A, do B e do C aqui nessa curva, deixa eu ver aqui se dá para inserir página inicial. Então, aqui se fosse para a gente estabelecer, deixar igual ao gráfico tradicional, né, nós estabelecemos que 20% dos itens, aqui os 3 primeiros até o 1020, seriam os itens classe A. Então nós temos aqui, ó, aqui, depois o outro corte seria lá no 2035, né, mais 1, 2, 3, 4 para frente, 1, 2, 3, 4 aqui, ó. Deixa eu inserir aqui mais uma linha dessa. Onde é que está isso aqui? Formas. Mais uma linha dessa. Aqui. Né? E por fim, vamos inserir uma linha dessa aqui. Aqui, ó. Isso aqui seria A. Por aqui na caixa de texto. Item A. Nessa primeira área aqui, né? E aqui nós teríamos o item B e os itens C. B, I. Apanhando um pouquinho,
C. Tá? Seria isso aqui, o nosso gráfico da classificação ABC, ó, mostrando a representatividade de cada item. Eu só não consegui colocar o rótulo aqui com o nome dos itens certinho, até porque não ia servir, né? Mas fica dessa forma aí, tá certo? Então eu vou colocar uma atividadezinha lá para vocês, só para vocês responderem uma pergunta sobre a classificação ABC, tá? Agora não esqueçam que isso é uma ferramenta bastante interessante para você classificar os estoques, para você entender qual a relevância de determinados itens dentro do estoque. Eu não acredito que eu consegui terminar esse vídeo, hoje não foi muito fácil, está meio turbulenta a vida aqui. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima aula.